Olá, Anita. Eu estou tão feliz, eu soube que você e os seus colegas têm gostado muito das noções de geometria. Que bom isso. É verdade, ô Maísa. A gente tem observado tudo. Observado da geometria no nosso dia a dia. A gente observa tudo que nos cerca. Cadeiras, mesas, janelas, portas, camas e outras coisas que tenham formas semelhantes a uma figura geométrica. Isso é muito bom, Anita. E é exatamente isso que se deve fazer, associar o nosso dia a dia, os objetos que temos à nossa frente, com as noções de geometria estudadas na sala de aula. Mas qual é o assunto de hoje, hein, Maísa? O nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é também muito importante, pois trata das medidas de comprimento. Conhecendo estas medidas, podemos realizar diversas atividades. Vocês vão ver. Observem a figura. Ela representa um retângulo. Anita, uma pergunta. Quantos segmentos de reta nós temos nesta figura? Nós temos, mas 4 segmentos. O segmento AB, o segmento BC, o segmento DC e o segmento AD. Muito bem, a Anita nos disse os segmentos, mas vamos fazer algumas observações. Vocês devem ter percebido que as medidas desses segmentos não são iguais. Então vamos conhecer alguns instrumentos que usamos para medi-los. Vocês conhecem esses instrumentos? Eu conheço a fita métrica, a régua. Isso tudo eu acho que são instrumentos, não são, ô Maísa? São sim, Anita. E nós temos mais. Temos a trena, muito usada pelos costureiros. O metro, muito usado nas lojas de material elétrico, nas lojas de tecido e também nas serrarias. Temos também a régua, muito utilizada por vocês, alunos, nas salas de aula para fazer as tarefas escolares. Observem as pessoas comprando tecidos. O balconista está usando o metro. Agora, o aluno usando a régua para construir o retângulo. Ele em seguida mede os seus lados. AB igual a DC, que é igual a 15 centímetros. E AD igual a BC, igual a 10 centímetros. Ô Maísa, será que dá para explicar o que é metro e sua relação com outras medidas? Claro que dá, Anita. O metro é a unidade padrão de comprimento. E isto foi adotado numa convenção internacional. O metro está dividido em 100 partes iguais. E cada parte corresponde a 1/100º do metro. Vejamos. A notação que representa o metro é a letra minúscula M. Quando nós queremos medir distâncias muito grandes ou mesmo muito pequenas, a unidade metro pode não ser conveniente. Então foi criado o sistema métrico decimal. E se eu quisesse medir a distância de Fortaleza a Sobral, por exemplo, será que dá para medir? Claro que dá, Anita. Nesse caso, você teria que aplicar o metro milhares de vezes. Então, para evitar essa trabalheira toda, foram criadas outras unidades de comprimento. Vejamos quais são. Se nós aplicássemos um metro 10 vezes seguidas, teríamos assim uma unidade de comprimento equivalente a 10 vezes o metro. E como é chamada esta unidade de comprimento, hein? Como o próprio nome diz, decâmetro, isto é, deca 10 vezes o metro. Gostei mesmo, achei legal. Gostei da maneira inteligente como foi criada esta unidade. Será que existem outras? Mas, será? Claro que existem, Anita. Existem sim. E é só seguir o mesmo raciocínio, vocês vão ver. Se nós aplicarmos o metro seguidamente 100 vezes, teremos assim a unidade chamada de hectômetro. Mas
Isa, eu posso fazer uma pergunta? Mas claro que pode, Anita. Veja bem, e se fosse aplicado o metro 1000 vezes? Ah, muito bem, muito boa a sua pergunta, viu, Anita? Nós teríamos, assim, uma unidade equivalente a 1000 vezes o metro. E esta unidade nós chamamos de quilômetro, que é a unidade ideal para medir grandes distâncias. Dessa forma, podemos facilmente encontrar a distância, por exemplo, entre Fortaleza e Sobral, como você sugeriu no início, Anita, que é aproximadamente de 230 quilômetros. Bom, agora eu quero medir pequenos objetos, por exemplo, a minha caneta. Eu devo usar o metro? Como se trata de pequenos objetos, nós devemos usar pequenas unidades de comprimento, mas que estejam relacionadas com o metro. Observem. Temos aqui a vara de medida chamada de metro. Ela foi dividida em quantas partes, Anita? Deixa eu ver, 10 partes iguais. Muito bem, Anita. E quanto vale cada parte da divisão? Bom, deve valer 1/10 do metro. Como esta unidade de comprimento é chamada, hein? Você já disse, Anita, essa unidade de comprimento é chamada de decímetro. E a notação é esta, dm minúsculo. Muito bem, e se nós dividirmos agora cada parte de 10 em 10 partes iguais? Em quantas partes o metro ficaria dividido? Dessa vez vou usar os conhecimentos que eu aprendi. Vejam bem, 10 vezes 10 é igual a 100. Então, o metro ficou dividido em 100 partes iguais. Muito bem, Anita, você está entendendo mesmo. Me diga uma coisa, como é chamada esta unidade que tem relação com o metro, hein? Ah, muito bem, vamos ver como se chama. Esta unidade é chamada de centímetro e a sua notação é cm minúsculo, assim. Agora nós vamos mostrar a utilidade desta pequena medida. Vamos medir o comprimento da caneta. Mede aproximadamente 15 centímetros. Sabe de uma coisa? Agora apertou uma curiosidade. O que será que vem a ser o milímetro? Milímetro, gostei e vou responder, viu, Anita? O milímetro é muito usado para pequenas medidas. Toma-se o metro e o divide em 1000 partes iguais. E cada parte corresponde a 1 milímetro. O milímetro é muito usado para medir-se espessuras de madeiras nas serrarias. É também utilizado na compra de canos. Nas grandes indústrias, as peças são medidas em milímetros, isto é, as suas espessuras são medidas em milímetros. O instrumento usado, além dos conhecidos, é o paquímetro. Veja. Gostei demais dos exemplos, viu? Não leva a mal não, Maísa. Mas dá para você fazer um resumo destas medidas? Dá sim, Anita, e é para já. Atenção para o quadro que vamos apresentar. Neste quadro, nós temos a unidade padrão, que nós sabemos que é o metro. Acima, nós temos os múltiplos usados nas grandes distâncias. E abaixo, os submúltiplos, usados para pequenas medidas. Agora nós vamos identificar um a um os múltiplos e os submúltiplos. Vejamos. O primeiro múltiplo muito usado é o quilômetro. A abreviatura é km minúsculo e tem valor de 1000 metros. O segundo múltiplo é o hectômetro. A sua abreviatura é
HM minúsculo, e tem valor de 100 metros. Muito bem. O terceiro múltiplo é o decâmetro. A abreviatura é DAM, DAM, também em letras minúsculas, e tem valor de 10 metros. Agora vamos aos submúltiplos. O primeiro submúltiplo é o decímetro. A abreviatura é DM minúsculo e tem valor de 1/10 do metro, a 10ª parte do metro. O segundo submúltiplo é o centímetro. A sua abreviatura, como já vimos, é CM minúsculo e tem o valor de 1/100º do metro, a 100ª parte da unidade padrão, que é o metro. O terceiro submúltiplo é o milímetro. Sua abreviatura é MM, também minúsculo. Tem valor de 1/1000 do metro. É a 1000ª parte da nossa unidade padrão, que é o metro. Oba! Mostrou legal. Agora, já que a gente viu o quadro de múltiplos e submúltiplos, será que dá para você mostrar, Maísa, algumas medidas usando estas unidades? Claro que sim, Anita, e é para já. Atenção! Nós vamos medir as partes laterais da mesa. Atenção! O seu comprimento é de 2 metros e a sua largura é de 90 centímetros. Agora nós vamos medir a altura deste aluno. A altura dele equivale a 1,50 m. Agora atenção, turma, que eu quero chamar a atenção de vocês sobre outras unidades de comprimento. Ô Maísa, quais são estas unidades de comprimento? Nós vamos vê-las agora, Anita. A polegada, que equivale a 2,54 centímetros. A légua, que equivale a 6 quilômetros. Legal, viu, Maísa? Agora, será que você poderia apresentar uma situação usando uma destas unidades de comprimento? Posso sim, Anita. Vamos a ela. Quantas léguas tem 240 quilômetros? Muito bem, vamos à solução. Garanto que tem muita gente na telesala que já resolveu. Se uma légua, como nós acabamos de ver, tem 6 quilômetros, então 240 quilômetros dividido por 6 equivale a 40 léguas. Bem, gente, por hoje é só. Na próxima aula nós iremos fazer outros tipos de medidas. Vocês em equipe podem criar também outras situações envolvendo, por exemplo, a polegada. Até o nosso próximo encontro. Até logo, Anita. Até logo, Maísa. Até logo, pessoal. Foi legal.